Bom dia, dando início à nossa live Café com Conexão. Vou colocar uma música e já damos início. Um bom dia a todos. Enquanto o pessoal entra, escuta a música e já vai pensando no tema, né? O valor da liberdade. O que é essa liberdade tão almejada pelas pessoas? Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Jacinta. Que tipo de liberdade a gente procura? Existem 5 liberdades muito procuradas pelas pessoas, almejadas. Quanto que vale essa liberdade? O que eu estou fazendo para vivê-la? Realmente deseja ser livre? O que te impede de viver a liberdade que você tanto deseja? Que liberdade é essa? Quem que está dirigindo a tua vida? Quantas pessoas permanecem presas em determinados contextos uma vida inteira? O que fazer? O que de fato eu posso fazer para viver a liberdade que eu desejo? Talvez o primeiro passo seja realmente querer ser livre. Não importa a liberdade. Já vou falar das 5 mais buscadas. Então vamos lá, o valor da liberdade.
Quanto que vale a sua liberdade numa escala de 0 a 10? Que nota você daria a ela? Que valor você daria a ela? 2, 5, 8, 10? O valor da sua liberdade. Talvez o primeiro passo seja você realmente valorizar essa liberdade que você busca. Você realmente se sente livre para escolher? Você dirige sua vida ou alguém dirige ela por você? Quem está conduzindo a sua vida? Ou o que está conduzindo a sua vida? O seu passado? Ou os seus planos e projetos e aquilo que você deseja? Alguém ou você? Quem está decidindo por você? Quem está conduzindo? Você realmente tem um propósito ou tem planos e projetos na sua vida? E o que é liberdade para você? Qual seria a liberdade realmente que você busca? As 5 liberdades mais comuns são financeira, geográfica, de tempo, espiritual e emocional. Se perguntar, você quer ter uma liberdade financeira? Quero. De tempo? Sim. Geográfica? Você vai para o lugar que você quiser? Sim. Espiritual? Também. Emocional? Maravilha. Agora, o quanto eu me dedico a realmente buscar essa liberdade? O que eu faço para conquistar? Quais são as decisões e as atitudes que eu tomo para tanto? Muitas pessoas acreditam que estão dirigindo a própria vida, fazendo as próprias escolhas, tomando as decisões. Muitas pessoas acham, inclusive, que são decisões racionais, lógicas, mas sem perceber estão sendo controladas e conduzidas ou guiadas por outras pessoas. Ou seja, ela só anda no banco da carona do carro. Ela não dirige o próprio carro e a própria vida. Ela não escreve a própria história, porque ela entregou, a caneta na mão do outro. E talvez isso de forma inconsciente. Ela não escreve a própria história, ela não dirige a própria vida. Que liberdade uma pessoa dessa tem? Nenhuma. E num nível mais profundo, talvez, não, eu sou livre, eu resolvo e tal. Mas inconscientemente, é só você analisar. Por que às vezes você toma algumas decisões e depois que você tomou a decisão, deu um resultado, você ainda pergunta, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Você acha que foi o seu racional decidindo, a sua lógica? Foi o emocional? Foi o inconsciente? Foi algum contexto, alguma lealdade que você ainda está preso? Que você ainda não tomou consciência, porque se tivesse tomado consciência, você não teria tomado aquela decisão. É só você fazer uma análise agora das últimas decisões que você tomou e de alguma que você acha assim, não deveria ter feito isso. Daí você faz a seguinte pergunta: para que eu tomei essa decisão? Por quem eu tomei essa decisão? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? O para quê, quem me acompanha aqui sabe que é uma pergunta chave para você descobrir muitas coisas, inclusive lealdades inconscientes. Então, se você tomou uma decisão que às vezes se repete já na sua vida, tomou uma decisão que não surtiu o resultado e você depois pensou, por que eu fiz isso? Fala, para quê? Por quem? Por quem que eu tomei essa decisão? Algum ente, alguém do meu sistema? Para quê? Para ser vista, para ser amada, para pertencer? Para quê? A hora que você consegue descobrir o para quê, você toma consciência geralmente de uma lealdade ou de um emaranhado seu dentro do seu sistema familiar. E a busca pela liberdade está assim a gente descobrir esses emaranhados, essas lealdades, essas crenças que nos amarram a não viver de fato a liberdade.
Lógico que talvez a gente nunca vá ser 100% livre, mas nós podemos sim buscar diariamente essa liberdade e automaticamente a vida vai se tornar mais leve. Então muitas vezes a pessoa está no banco de carona porque os problemas do dia a dia, né, as questões, as pressões, as dificuldades, os bloqueios, os traumas, eles se sobrepõem aos seus planos, projetos e propósitos. Exatamente. A lealdade inconsciente, o emaranhado, uma crença limitante, um trauma da sua infância, ele é maior do que o seu plano. Ele está se sobressaindo sobre o seu projeto. Porque se ele não tivesse sobressaindo, você não ia tomar aquela decisão, ia conduzir, ia ter outro resultado. Então perceba que muitas das nossas questões, elas abafam os nossos projetos e planos. Por quê? Para quê? Por quem? Olha para isso. Porque você já sabe que esse tipo de decisão te dá tal resultado. E por que eu não tomo outra decisão? Por que eu não busco aquela liberdade? O que está me amarrando a eu viver esse padrão repetitivo, por exemplo, de não ter uma liberdade financeira ou de não ter uma liberdade de tempo? Por que você é escrava do trabalho? Por que você trabalha feito condenado e não tem o resultado que você gostaria? Leal a quem? Ou que crença que você carrega? Por exemplo, se você escutou a vida inteira que tem que trabalhar muito para conquistar as coisas, é óbvio que você vai morrer de trabalhar. Não que a gente não tenha que trabalhar, óbvio que sim. Temos que trabalhar, mas trabalhar com amor, com dedicação e com certa leveza, prazer, porque quando você vai para esse teu trabalho com leveza, com prazer, o resultado vem e você não se torna escravo do seu trabalho. Então, às vezes, você não tem a liberdade de tempo, porque inconscientemente você está presa a uma crença limitante. Não significa, talvez, que você tem que mudar de profissão, de trabalho ou de negócio. É só a crença dentro do seu inconsciente que precisa ser modificada, que precisa ser substituída. Porque talvez se a sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios morreram de trabalhar, foi o que eles aprenderam e tá tudo certo, você não vai mudar isso. Mas você pode começar a instalar um novo padrão dentro do seu sistema familiar. Que eu posso trabalhar, não preciso morrer de trabalhar. Eu tenho que trabalhar e viver. É usufruir do fruto do meu trabalho. Porque o que a maioria faz é viver escravo daquele trabalho e sobreviver daquilo. Então não vive realmente. Então, além de todos esses contextos, né, do nosso dia a dia, pressões e tudo mais, ainda carregamos traumas, feridas emocionais, contextos da nossa infância e da nossa juventude, que marcam sim a nossa vida e que podem estar impedindo de viver essa liberdade que você almeja. Quantas pessoas estão presas em um relacionamento porque não tem força ou não vê saída para aquilo? Ou seja, ela não vive uma liberdade emocional. De repente está num relacionamento tóxico, abusivo. O que a impede de buscar a liberdade? O que a impede de repente sair daquele relacionamento? O que falta para ela? Falta ajuda, orientação profissional, orientação emocional? Falta. E o que impede ela de buscar? Por que muitas vivem às vezes num relacionamento tóxico, conseguem terminar, daí a pouco estão lá novamente? Leal a quem elas estão? O que aconteceu no sistema dela que ela permanece naquele tipo de relacionamento? Por isso que eu volto a falar aqui, como eu falo muito, a chave da sua grande expansão, das liberdades, está no teu autoconhecimento.
Por que eu tô dentro daquilo ali? O que eu ganho com isso aqui? Enquanto eu não buscar meu autoconhecimento, esses contextos, essas amarras, eu vou viver presa. Então você vê, ó, eu falei de lealdades aqui, eu falei de emaranhados, eu falei traumas de infância, eu falei crenças limitantes, e ainda existem os traumas transgeracionais, que linka muito com o que eu acabei de falar. De repente, a sua avó viveu num relacionamento tóxico e abusivo, e você está num relacionamento tóxico e abusivo e não consegue sair, não tem forças para sair, porque talvez de forma inconsciente você está presa, está emaranhada, está em lealdade à dor da avó. A esse contexto, eu repito, por amor, que a gente chama amor cego, eu repito. Busque ajuda, busque orientação. Qual é o valor da sua vida, da sua paz de espírito e da sua liberdade? Já falei de profissão, já falei de relacionamento. Liberdade financeira, mesma coisa. Por que você insiste em ser codependente de alguém? O que falta para isso? E talvez muitas aqui estejam falando, eu falo um pouco mais de mulher, que eu sei que isso assola muito mais as mulheres, e é meu público maior. Para você é fácil? Não é fácil. E eu sei, por experiência própria, mas também eu sei que é a solução. É claro que muitas estão presas num determinado relacionamento ou até profissão, você vê, por uma dependência financeira. Mas é por isso que eu falo que é o autoconhecimento. Por que eu tô aqui? Por que eu não melhoro? O que eu tenho que fazer? Quantas pessoas você conhece que se reinventaram? Quantas pessoas que estavam muito pior que você que hoje estão muito melhor? Olha para elas, o que elas fizeram, o que elas buscaram. Não olha para aquele que está pior que você ou que vive reclamando e se ressentindo da vida. Enquanto você focar nisso aí que você vai colher. A hora que você começar a se inspirar em pessoas que já tiveram resultado, que talvez conseguiram algo que você gostaria muito, a sua vida começa a mudar. Mas lembra também, as coisas às vezes não são assim. Para algumas pessoas são rápidas, para outras são mais demoradas. É o quanto você quer, o quanto você vai dedicar. Onde está o seu coração? Onde está o seu olhar? Tudo aquilo ali transborda. Você mira o seu olhar e o seu coração na dor, na reclamação, no ressentimento, nessa sensação de prisão que você vive, ou você mira na liberdade que você almeja, nessa vida que você quer, na realização que você deseja? É ali que vai crescer. Então isso tudo também é uma mudança de mentalidade que vem através do autoconhecimento. Então todas as dores, marcas, né, que carregamos, e a maioria é de forma inconsciente, é elas que dirigem a nossa vida. Porque tem uma frase de Jung que eu gosto muito, e faz todo sentido, que ele diz que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, não se conforme. Talvez essa seja a palavra de hoje. Não se conformar com a prisão em que você vive. Seja ela emocional, mental, financeira, de tempo, geográfica, espiritual. Não se conforme com a prisão que você vive. Quem se conforma se estagna, não cresce, não evolui. O inconformismo, de certa forma, tem que fazer parte da nossa vida. Eu não me conformo com essa situação. Eu vou buscar algo melhor. E não vou ficar achando que isso é destino. Não, são coisas do meu inconsciente. São histórias que eu vivi, contextos, situações, ou até que o meu sistema viveu, mas que eu não preciso repetir. Buscando o meu autoconhecimento. Só que, para buscar o autoconhecimento, talvez o primeiro passo que você tenha que dar é ser honesto com você mesmo. De que forma? Admitindo que você
não está dirigindo a própria vida, que você está preso em determinados contextos, que você está sofrendo determinadas coisas, que você tem emoções e sentimentos tristes, circunstâncias complexas, situações traumáticas que você viveu, crenças limitantes que você passou lá na sua infância. Isso são as suas sombras, suas limitações. Somente quando nós admitimos a nossa sombra e nós vamos lá e abraçamos, ressignificamos, é que nós encontramos a nossa luz. Por isso que muitos vivem numa falsa liberdade. Acham que estão livres, quando na verdade estão presos. Você vai ter essa liberdade quando você sentir isso dentro de você. Então, nesse processo de acolher a sua sombra, você encontra a sua essência. Você desperta propósitos, você coloca um combustível naqueles planos e projetos que você tinha deixado de lado. Aí sim você começa a dirigir, né, o seu carro, a pegar no volante que é a sua vida e conduzir e pegar a estrada que você deseja e trilhar. Aí você começa a escrever a sua história. E outras pessoas vão fazer parte? Claro que sim, somos seres relacionais. Outras pessoas vão fazer parte e isso é maravilhoso. Mas quem vai estar conduzindo a sua vida é você. Quem vai estar escrevendo no seu livro, no livro da sua história é você. E dentro desse livro você vai ter vários propósitos. O que é um propósito? É você desejar algo, querer realizar, é um plano, é um propor algo. E isso faz toda a diferença quando você está alinhado à sua essência. Quando você está vivendo a sua verdade. Quando você está realmente buscando a liberdade. Eu volto a falar, nem a todo momento seremos livres. Como diz Bert, né? Somos mais leais do que livres. Só que no buscar a liberdade, eu rompo padrões repetitivos do meu sistema. Ao buscar a minha liberdade, eu me conecto com a minha essência. Eu vivo o meu propósito, eu me realizo. Então, no buscar a liberdade, eu vou rompendo emaranhados. Eu vou me desvinculando de lealdades inconscientes que não me fazem bem. Existem aquelas lealdades que são boas. Repita, leve adiante. E aquelas que não são? E aqueles padrões negativos? Você vai levar adiante? Ou vai romper? Você tem a escolha. Você tem a escolha de repetir ou de romper e fazer um novo. Essa escolha já é o primeiro passo da tua liberdade. O que você escolhe? Então, além de todo esse autoconhecimento que você busca, é claro que precisamos ter um direcionamento da espiritualidade. Porque ter liberdade espiritual também é magnífico. Quantos estão cheios de crenças e dogmas religiosos que impedem a pessoa, às vezes, de desenvolver alguns dons especiais. Quantas vezes a gente pode ir muito além? Tá ali escrito, né? Nós temos o poder dentro da gente. O nosso mental tem esse poder. Esses dias eu ouvi, né, num vídeo, uma oração, e eu compartilhei com algumas pessoas que a oração é gratidão por tal coisa. Eu já agradeço por aquilo que eu quero. Então, agradeço pela saúde. Vamos supor que está doente. Então, agradeço por ter uma saúde perfeita, né? Vamos supor que quer comprar determinada coisa. Agradeço pelo carro, como se você já tivesse, pelo carro que eu tenho, pelo apartamento que eu tenho, pelo aumento de salário que eu tenho, como se você já vivesse. Então, a oração, né, para ver o quanto a gente é poderoso, já tem que ser no presente, como se você já tivesse aquilo, mas tem que sentir e acreditar. No final de semana que eu não estava muito bem, a minha filha à noite falou assim: mamãe, eu fiz aquela oração para você, já agradecendo porque você já estava bem. Gente, foi como tirar com a mão.
De um dia, de uma noite para outra, eu melhorei assim 90%. E eu falo, e foi a oração de uma criança, assim, por quê? Porque eles têm pureza e eles têm uma fé muito maior do que a nossa. Então, a gente tem todo esse poder dentro da gente, a gente sabe das ferramentas, a gente sabe o que tem que fazer. A gente tem o conhecimento, mas nos falta muitas vezes fé e ação. Eu sei que eu tenho que fazer, mas depois eu faço. Eu fiz, mas não fez com uma fé inabalável. Então, pra mim, o que minha filha fez serviu pra mim. Fortalecer, olha só, uma criança de 11 anos ensinando algo. Eu ensinei uma oração e ela replicou. Então é sobre isso, sobre a gente colocar em ação tudo aquilo que a gente já tem dentro da gente, que Ele nos deu. E Ele também nos dá a liberdade de acessar isso ou não, buscar essa espiritualidade ou não, buscar essa fé inabalável ou não, buscar essa vida sobrenatural ou não. Deus já falou que todo mundo veio aqui para viver feliz e abundância, para prosperar. Por que eu não prospero? Porque talvez falta uma ação minha de buscar isso. Porque está acessível para todo mundo. Mas Ele deixou a gente livre para buscar. Por que eu não busco? Porque eu estou amarrada a algum contexto do meu sistema familiar? Porque eu não trabalhei a minha espiritualidade? Por quê? Então, no autoconhecimento, você vai ter o teu passado como referência e o teu futuro como foco. E vai viver o presente. É isso que o autoconhecimento também te fornece. E a liberdade também. Você não ficar preso a um passado, a contextos do seu sistema ou principalmente a contextos que você viveu na sua infância. E também não fica vivendo no futuro e deixando o presente. Tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, um plano para o seu presente estar alinhado ao seu futuro. Isso também é você estar livre. Você deixou o passado e agora eu flerto com o futuro. Então, você retoma realmente a sua vida, você vive uma liberdade sempre que você busca a sua conexão, né? Busca a sua espiritualidade, escolhe não fazer o que te destrói. Quando você escolhe não fazer o que te destrói ou o que te abala, mas escolhe sim o que faz sentido para você, o que está alinhado com os seus planos e os projetos de Deus para a sua vida, que está alinhado com a tua essência, aí sim você vive a sua liberdade. Aí aquelas 5 liberdades mais comuns que eu falei no início da live, né? Financeira, geográfica, de tempo, espiritual e emocional, elas vão vir. E uma complementa a outra. Como eu dei o exemplo no início da live, né? A pessoa não tem liberdade de tempo porque talvez é escrava do trabalho, virou uma workaholic. O que está por trás disso? Qual é a fuga? O que ela não quer olhar para ela ficar trabalhando dia e noite? E nesse momento que ela não vai ter a liberdade de tempo, é óbvio que ela não vai ter a liberdade geográfica, porque ela está escrava do trabalho, ela não vai poder fazer as viagens que ela quer, ou ir num belo restaurante, porque ela não se permite isso. Talvez ela até tenha uma liberdade financeira, mas e o resto? Então a gente saber que precisamos buscar essas liberdades como um conjunto, não foca só em uma. Porque talvez você tenha a liberdade geográfica para ir para onde você quiser e até tenha a financeira, mas não tem a emocional nem a espiritual. Ou seja, você vai fazer uma viagem maravilhosa, vai ter um carro topíssimo, ou sei lá, vai morar no que você quer, mas você vai sentir um vazio dentro de você. Talvez esteja faltando a espiritualidade ou desenvolver uma inteligência emocional, olhar para determinados contextos. Então, ao mesmo tempo que essas 5 liberdades são buscadas, elas precisam ser buscadas em conjunto.
e uma vai sustentar e agregar a outra. Não escolha só uma em detrimento da outra, porque não vai fazer muito sentido e não vai durar muito tempo. Então, viver a sua liberdade é você escolher o que te deixa feliz. É sensação de felicidade. Não é uma felicidade efêmera que vem e vai embora rápido. É o que realmente faz você se sentir feliz. Isso é buscar, é viver a sua liberdade, mas ela só vem através do autoconhecimento, e isso engloba o espiritual, o emocional e o mental. E o valor, né? Quanto que vale a sua liberdade? Quanto que vale a sua paz de espírito? Quanto que vale a sua liberdade financeira, geográfica, de tempo, espiritual, emocional? Quanto que vale isso? O que você está disposto a fazer para realmente viver essa liberdade? E talvez o valor da liberdade pode estar na decisão e na atitude que você não toma. Porque eu falei agora há pouco, né, que tá tudo acessível, Deus coloca aí, mas quem cabe buscar, quem cabe fazer algo para viver aquilo é você. Então talvez falte uma decisão e uma atitude. Eu decido olhar por que eu virei escrava do meu trabalho. Eu decido olhar e tomar uma atitude para saber por que eu repito determinado padrão financeiro do meu sistema. Eu decido olhar por que eu tô presa num relacionamento tóxico e abusivo. Eu decido olhar e buscar ajuda. Seja uma orientação jurídica, seja uma orientação emocional. Mas é a decisão e a ação. Inclusive na própria palavra já fala, né? Decisão, né? Você tem que decidir e agir. Se você decidir e nada fazer, você vai permanecer preso. Porque conhecimento sem ação não vale de nada. Então eu tomei conhecimento que eu tô presa num relacionamento tóxico. Eu já percebi isso. Nossa, eu percebi até que eu tô repetindo a história da minha avó. Mas eu não tenho forças. Procura ajuda. Vai se aconselhar. Vai se orientar. Para você tomar a melhor decisão e estar respaldada em todas as áreas da sua vida e ter suporte na hora de você realmente agir. Na hora realmente de fazer algo. Então aqui eu falei do relacionamento, eu falei da profissão, eu falei do dinheiro, eu falei do espiritual, eu falei do emocional, eu falei do geográfico, do tempo. Então busque isso. Nós somos um conjunto de coisas e você não está condenada a viver numa prisão. Mas você pode escolher sair daí. Porque essa prisão pode ser algo sistêmico, do que você traz do seu sistema familiar. Pode ser algum contexto que você viveu na sua infância. Pode ser só uma zona de conforto. Pode ser só uma necessidade de pertencimento. Pode ser N coisas. Mas a grande chave aqui é você decidir e agir para viver a sua liberdade. Espero que tenha feito sentido para vocês. Não se conforme, né? Eu usei essa frase aqui no decorrer da live. Não se conforme com algo que você vive como se você tivesse sido condenada a isso. O inconformismo te faz agir. Eu não me conformo com essa situação. Eu não me conformo com um determinado contexto. Não importa o que. Não me conformo mais a trabalhar e não me ver feliz e realizada. Não me conformo mais me sentir uma submissa dentro do meu lar. Não me conformo mais estar todo dia abalada emocionalmente.
Não me conformo mais a sentir raiva com tanta frequência. Tudo são sintomas. Não me conformo mais viver na escassez. Porque a hora que você não se conforma mais, você vai tomar uma decisão e vai agir. Então, que o inconformismo, de certa forma, faça parte da sua vida naquilo que é necessário para sua mudança e para sua liberdade. Somos mais leais do que livres, sim, mas todo dia a gente pode buscar um pouco mais essa liberdade. Não precisamos repetir aquilo que dói. Vamos repetir somente aquilo que é bom. Aquilo que é no amor, aquilo que é na alegria. E é sobre isso. O valor da liberdade pode estar na decisão e na atitude que você não toma. Quanto vale a sua liberdade? Reflita sobre isso. Um beijo grande, uma vida de inconformismo e liberdade, de decisão e ação para você. Um beijo grande e até terça que vem.